Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo no canal Eldmara Martins. Vou pedir que você deixe aquele like abençoado, que você deixe um comentário aqui para o canal, para que esse conteúdo seja mostrado para outras pessoas. E por que um like abençoado? Porque nós estamos lendo a Bíblia, Esdras 9, o pecado do casamento misto. Terminado tudo isso, os líderes vieram falar comigo. O povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos destas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabonitas, dos egípcios e dos amorreus. Ele e seus filhos se casaram com as filhas destes povos e com eles misturaram o povo santo. E os líderes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto. Arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei, atônito. Então os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos exilados se reuniram a mim. Mas eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. E na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação e com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos. Estendi as mãos ao Senhor, meu Deus, e disse: Ó meu Deus, estou por demais confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti, meu Deus, porque os nossos pecadores cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até o céu. Desde os dias de nossos pais, a nossa culpa tem sido grande por causa dos nossos pecados. Nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis estrangeiros, a espada ao cativeiro, a pilhagem e a vergonha, como hoje se vê. Agora, porém, por um pequeno momento se manifestou a graça do Senhor nosso Deus para nos deixar um remanescente e nos estabelecer com segurança no seu santuário. E assim o nosso Deus nos ilumina os olhos e nos concede um alívio em nossa escravidão. Pois somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na nossa escravidão, mas nos concedeu a sua bondade diante dos reis da Pérsia para nos dar vida a fim de reconstruirmos o templo do nosso Deus e restaurarmos as suas ruínas. E ele nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, o nosso Deus, o que diremos depois de tudo isso? Pois abandonamos os teus mandamentos, que nos ordenastes por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: A terra que estais conquistando é impura em virtude das abominações dos seus povos e da corrupção com que a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não deis vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomeis as filhas deles como esposa para vossos filhos, e nem procureis jamais o bem-estar ou a prosperidade deles. Assim sereis forte e desfrutarei os bens desta terra, e a deixareis para os vossos filhos como herança perpétua. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas mãos, obras e da nossa grande culpa, ainda assim, tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos em virtude dos nossos pecados e ainda nos deixaste este remanescente. Como poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e realizar casamentos com estes povos que praticam abominações? Não ficarias indignado conosco a ponto de nos destruir sem deixar remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, por isso estamos sobrevivendo como um remanescente. Como se vê hoje, aqui estamos diante de ti com nossa culpa, mesmo sabendo que por causa dessa ninguém poderia subsistir na tua presença. Esdras 10. As mulheres estrangeiras são mandadas embora.
Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante do templo de Deus, ajuntou-se a ele uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, e eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras, dizendo: Temos sido infiéis para com o nosso Deus, quando casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas mesmo assim, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito de acordo com a lei. Levanta-te, pois a questão está em tuas mãos e nós o apoiaremos. Tem coragem e age. Então Esdras se levantou e fez com que os sacerdotes principais, os levitas e todo o povo de Israel jurasse que fariam conforme essa palavra. E eles juraram. Em seguida, Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e entrou no quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu pão, nem bebeu água, porque chorava por causa da infidelidade dos exilados. E depois foi anunciado em todo o Judá e em Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. E os oficiais e líderes decidiram que todo aquele que dentro de 3 dias não viesse perderia os seus bens e seria excluído da comunidade dos que voltaram do cativeiro. Assim, todos os homens de Judá e de Benjamim se juntaram em Jerusalém dentro de 3 dias. No 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça diante do templo de Deus, tremendo por causa dessa questão e por causa das grandes chuvas. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: Tendes pecado, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, confessai o vosso pecado ao Senhor, Deus dos vossos pais, e fazei o que agrada a ele. Separai-vos dos outros povos e das mulheres estrangeiras. E toda a comunidade respondeu em alta voz: Vamos obedecer às tuas palavras. Mas o povo é numeroso, e estamos na época das chuvas, e não se pode ficar aqui fora. Isso não é trabalho para 1 ou 2 dias, pois somos muito os que transgredimos nessa questão. Que os nossos líderes representem toda a comunidade e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras se apresentem em dias marcados, acompanhados dos líderes e juízes de cada cidade, até que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus em relação a essa questão. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazéias, filho de Tikva, apoiados por Mesulão e o levita Sabetai, se opuseram a isso. Assim foi isso que fizeram os exilados. Esdras escolheu alguns homens, chefes de família, por grupos de famílias, todos designados por nome, e no primeiro dia do 10º mês se assentaram para tratar a questão. E no primeiro dia do 1º mês acabaram de tratar todos os casos de homens que tinham casado com mulheres estrangeiras. A lista dos que se haviam casado com estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes acharam-se estes que se haviam casado com mulheres estrangeiras, dos descendentes de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, Maacéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. E deram as mãos, comprometendo-se a mandar embora suas mulheres, e cada um ofereceu um carneiro do seu rebanho pela sua culpa. Dos descendentes de Imer, Hanani e Zebadias. Dos descendentes de Harim, Maséias, Elias, Semaias, Jeiel e Uzias. E dos descendentes de Pazur, Elionai, Maséias, Ismael, Netanel, Josabade e Eleasa. Dos levitas, Josabade, Simei, Quelaias, também chamado Quelita, Petaias, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe, dos porteiros, Salum, Telém e Uri.
E dos outros israelitas, dos descendentes de Paros, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Asabias e Benaia. Dos descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos descendentes de Zatu, Elionai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos descendentes de Bebai, Jeuana, Ananias, Jabai e Atlai. Dos descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaias, Jazube, Seal e Jerimote. Dos descendentes de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benai, Mazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dos descendentes de Harim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaias, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos descendentes de Hassum, Matenai, Matata, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos descendentes de Bani, Maadai, Anrão e Uel. Benaia, Betias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe. Matanias, Matenai e Jazai. E dos filhos de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaias. Maquinadebai, Sassai, Saraí, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. E dos descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zadab, Zebina, Jadai, Joel e Benaias. Todos esses tinham tomado mulheres estrangeiras e alguns tinham tido filhos com essas mulheres. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir que você feche os seus olhos. Eleve o seu pensamento para o céu. Deus é perfeito. Ele dá muito mais do que nós possamos pensar, do que nós possamos pedir. Vamos juntos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Amém.